Vou ler uma mensagem agora, a palavra de Deus. Você que está com a Bíblia aí. Abra aí na sua Bíblia o livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Abra aí. Página da minha Bíblia, 1304. Página 1304. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Aí a Bruna deu ok, mas alguém aí está assistindo? Está vendo as imagens? Dá ok, só para mim saber se está chegando a imagem para vocês. Se você tiver com a Bíblia aí, abra. A Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Vamos ler a mensagem agora. Mais alguém? Marcos, capítulo 4, versículo 35. A palavra de Deus fala assim, ó. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim, como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Amém? Essa história que vamos ler agora fala da história do Senhor Jesus. Estava com um discípulo dentro do barco. O que significa o barco? O barco significa a nossa vida. A nossa vida. A nossa vida, como fala essa história, haverá muitas tempestades. Como agora nós estamos passando por tempestades agora. Como esse vírus agora afetou a vida de todo mundo. Como a palavra de Deus fala que a tempestade, a tribulação, ela vem sobre a vida do ímpio e do justo também. Mas a questão é como nós vamos enfrentar essa situação, essa tempestade. Então o que nós temos que fazer? Estar no barco junto com o Senhor Jesus. Amém? Temos que estar no barco. Porque se Jesus estiver no nosso barco, nós vamos vencer tudo. Vamos passar por essa tempestade. Quando eu falo que Jesus tem que estar no barco, o que significa? Jesus tem que estar no controle da nossa vida. Nós temos que estar na presença de Deus, com o coração voltado para Ele, de todo o nosso coração. Não só confiando no que as autoridades falam. Como a Bíblia fala, as autoridades são pessoas que foram instituídas e são de Deus. Mas nós, que temos a nossa fé depositada no Senhor Jesus e na palavra de Deus, nós temos que confiar. Temos que crer que o Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos, vai nos dar o livramento, vai abençoar a nossa vida, vai guardar a nossa família. Nós temos que crer nisso de todo o coração. Nós temos que estar no barco, junto com Jesus. Não podemos estar sozinhos. A palavra final vem dos lábios do Senhor, como fala em Provérbios. Então nós temos que crer na palavra do homem. Mas a palavra final vem dos lábios do Senhor. Porque quem criou os céus e a terra foi Deus, o Senhor Jesus. Então o que nós temos que crer? Confiar na palavra de Deus. Temos que obedecer às autoridades, às leis, como tem a lei agora da quarentena, que nós não podemos abrir a igreja e fazer culto na igreja. Nós temos que obedecer, porque nós somos obedientes à palavra de Deus e às autoridades. Mas nós não temos que nos basear pelas palavras das autoridades. Temos que nos basear sobre a palavra do nosso Deus. Deus ele vai dar o livramento e nós logo vamos passar por essa tempestade. Amém? Continuando a falar assim, ó, versículo 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim, como estava, no barco. E outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Olha que palavra forte, né? O temporal vai vir sobre a nossa vida, sobre a vida do povo de Deus, sobre a vida de todo mundo. Mas a questão é se nós estamos no barco com Jesus ou não. Se a gente estiver no barco com o Senhor Jesus, nós vamos vencer. E Deus ele vai dar o livramento.
O vento vem sobre a nossa vida, a tempestade. O vento são os problemas que nós enfrentamos. Enfrentamos uma crise, agora um problema. Tem muitas pessoas agora, você agora, eu não sei, mas você pode estar passando por um problema na sua saúde, um problema na sua família, um problema financeiro, pode ser até um problema espiritual, um problema na sua alma, uma tristeza dentro do seu coração. Eu não sei a tempestade que você está enfrentando agora, mas se Jesus estiver no barco, junto com a gente, nós vamos vencer. E essa tempestade vai passar. Diga glória a Deus. Continuando a falar assim, ó, versículo 38. E Jesus estava na polpa. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Olha que palavra. Jesus estava dormindo na polpa. Onde que é a polpa? A polpa é o fundo do barco. Amém? E na polpa ficava onde fica dá direção ao barco. Onde fica o leme, onde dá direção ao barco. Não foi à toa que Jesus, essa palavra fala que Jesus estava dormindo na polpa. Por que a polpa? A polpa é que dirige o barco, que dá direção ao barco. O que significa? Se Jesus estiver no barco com a gente, conosco, ele vai dar direção à nossa vida. Amém? A nossa vida tem que ser dirigida pela direção de Deus. Nosso pensamento, que nós achamos ou deixamos de achar, tem que ser dirigido pela santa palavra de Deus. Jesus estava dormindo na polpa. Isso tem um simbolizado, tem um significado espiritual. Espiritual. Jesus não é à toa que ele estava dirigindo ali, dormindo ali, descansando ali na polpa. Porque ele estava na direção daquele barco. Amém? Estava na direção daquele barco. O nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele é bom. O que nós temos que fazer? Temos que confiar nesse Deus. Temos que acreditar nesse Deus. Temos que colocar essa palavra dentro do nosso coração. Não podemos, se nós ficarmos ouvindo o que passa na televisão, o que as pessoas falam para a gente todos os dias, o nosso coração vai se encher de tristeza, de desânimo. Nós vamos perder o foco, nós vamos perder a nossa força. A nossa força vem de Deus. Por isso que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, como a palavra fala. A nossa fé vem pela pregação. E pela pregação da palavra de Deus. Não da palavra de homens. Da palavra de Deus. Então nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Encher o nosso coração de fé, de esperança, da certeza que o Senhor Jesus vai cumprir o que Ele prometeu. Que Ele certamente vai estar conosco todos os dias. Diga glória a Deus. Continuando, fala assim, ó. No versículo 39. Versículo 38 novamente. Fala assim, ó. Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Olha lá. Que palavra. Essa mensagem fala que os discípulos estavam junto com Jesus no barco. Mas eles estavam desesperados. Eles estavam preocupados, pensando que aquele barco ia afundar, que todos eles iriam morrer. Mas Jesus estava lá, na polpa, dirigindo o barco, na direção do barco. Estava dormindo. O que significa? Que nós, se o Senhor Jesus estiver na direção da nossa vida, nós não podemos nos desesperar. Nós não podemos nos desesperar de forma alguma. Temos que confiar que Deus vai dar o livramento, que Deus vai dar uma direção. Não podemos nos ficar com medo. Como a palavra fala, não temas, eu sou contigo, nem se atemorize. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas, mas a questão é que nós temos que crer nessa promessa, de todo o nosso coração, como os antigos criam. Jó creu na palavra de Deus. Noé creu na palavra de Deus. Como a palavra fala, Daniel creu. Sadraque, Mesaque e Abednego creram na palavra de Deus. Foi lançado dentro da fornalha. Eles morreram? Ninguém morreu. Deus deu o livramento. E Jesus estava mostrando para os discípulos, para cada um de nós agora, que nós não podemos nos temer, não ficar com medo.
Não podemos nos atemorizar. Não podemos nos desesperar. Temos que confiar nele. Porque se ele está na nossa vida, ele está do nosso lado, nós temos que confiar que ele vai dar o livramento. Porque maior é a palavra de Deus do que a palavra de homens. Como a palavra fala, o homem é como a neblina que passa. É como a folha que nasce de manhã, sai o calor do sol, e à tarde ela seca e morre. Nós temos que crer na palavra desse Deus que é eterno, que esse Deus que é maravilhoso. Diga glória a Deus. A palavra de Deus fala assim, continuando, versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Olha que coisa maravilhosa. Jesus está mostrando para a gente, se a gente tiver fé nele, se a gente confiar nele, essa tempestade logo vai passar. Essa tempestade logo vai terminar. Mas a gente tem que ter fé e crer de todo o nosso coração, não deixando ansiedade, não deixando desespero, não deixando o medo tomar posse do nosso coração e nem da nossa mente. Amém? Olha lá, versículo 39. Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. O que você acha que é mais grande para Deus? Parar a tempestade do mar ou dar solução aos problemas que nós temos passado? O que você acha que é mais grande para Deus? Será que é parar a tempestade no meio do mar? Fazer parar as ondas? Ou resolver um problema, seja lá o problema de saúde, seja lá o problema espiritual, o problema financeiro? O que você acha que é maior e mais grande para Deus? Para Deus não existe problema grande, não existe problema pequeno. Problema grande e problema pequeno, o homem vê assim, o homem entende assim. Mas para Deus tudo é igual. Outro dia eu estava vendo a reportagem da maré lá no litoral, lá em Santos, lá subiu, levando embora, tomando conta da areia, do mar. Os banhistas que estavam lá levaram tudo embora, as cadeiras, as mesas, as barracas. O povo desesperado fugindo da maré, das ondas. E ninguém pôde fazer nada. Por quê? Porque quem que é maior do que a natureza? Quem formou o mar, quem formou o vento, quem formou todas as coisas? Foi Deus. Então, para Deus, não existe tempestade no mar ou existe problema. Tudo é igual para ele. Mas o que ele quer mostrar para a gente, está mostrando para a gente? Se ele tiver na nossa vida, se a gente tiver fé nele, ele vai fazer cessar a tempestade. Ele vai fazer cessar, acabar esse problema que nós temos vivido, seja lá o problema que for. Mas a gente tem que ter fé e crer que Deus tem poder para fazer isso. Diga glória a Deus. Continuando a falar assim, ó, versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: calma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Olha lá. Depois da tempestade vem grande bonança. O que significa? Depois do problema, depois da tribulação, depois da prova, vem grande bonança. Essa bonança, quem dá é Deus. Quem dá é a mão de Deus. Seja lá cura, seja lá porta aberta, seja lá o livramento, seja lá paz, alegria na alma, que só a presença do Espírito Santo pode dar. Amém? Depois da tribulação, depois da tempestade que nós enfrentamos, a tempestade que vem sobre o justo e sobre o injusto, depois vem a bonança. Quem está com Jesus dentro do barco, vem a bonança, vem vitória, vem livramento. Diga graças a Deus. Continua a falar assim, versículo 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? É uma pergunta lá. Tem um pouco de interrogação. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Olha o que Deus fala. Porque nós somos tímidos. Porque nós temos medo. Porque nós temos de dar ouvido, nos basear, em primeiro lugar, pela palavra do homem. Porque nós somos tímidos.
Nós temos que ter fé. Temos que crer que Deus vai nos ajudar e nós vamos sair dessa tempestade, essa maldição desse vírus. Logo ele vai acabar, porque a mão de Deus é maior. Olha lá, versículo 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Olha lá. Deus está falando de fé. O que é fé? É a convicção de fatos que nós não vemos. É a certeza de coisas que ainda nós não vimos, mas nós cremos que vai acontecer. Qual que é a nossa fé? A nossa fé é que a tempestade logo vai acabar. E depois da tempestade vem a grande bonança, vem vitória, vitória sobre o povo de Deus. Quem tem fé? Quem tem fé não fica com medo. Quem tem fé não fica desesperado. Quem tem fé não se desespera. Crê que Deus está do lado, no barco junto com a pessoa. E confia em primeiro lugar em Deus. Não deixa a tristeza, o desânimo. Não perde a confiança em Deus. Permanece confiança em Deus até o fim. Até o fim, como os antigos. A fé é a certeza de algo que se espera. O que nós esperamos? Coisa boa? Grande bonança? Então Deus vai fazer coisa grande. Porque Deus é grande. A mão de Deus faz coisa grande, não coisa pequena. Diga graças a Deus. Continuando a falar assim, ó. Versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Fala alguém aí, fala o nome de alguém, de um presidente, de uma autoridade, que pode parar, cessar a tempestade. Fala o nome de uma pessoa aí. Os discípulos falaram: quem é este? Mas eles sabiam quem fez parar aquela tempestade era o Senhor Jesus. Era o Filho do Deus Altíssimo que veio a este mundo aqui, ó, em sacrifício perfeito por amor de cada um de nós. Amém? Nós temos que ter fé. Nós não podemos ter medo de nos desesperar. Nós temos crido em quem? Em quem? No homem Deus. Se eu ficar com medo, como a palavra fala que o discípulo falou, e eles possuem de grande temor, diziam aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem fez o mar, quem fez o vento foi Deus, através da palavra dele. No Gênesis capítulo 1 fala isso. Então nós temos que crer na palavra e naquele que fez todas as coisas. Amém? Temos que nos alimentar de coisas boas. Em vez de nós, cada um de nós, ficarmos nos alimentando de coisas negativas, por que nós nos voltamos nos consagrando a Deus? Damos mais atenção à oração, damos atenção a meditar na palavra de Deus, como a palavra de Deus fala, que o alimento da alma, a palavra de Deus é espírito e é vida. Quem traz vida, quem é viva, a palavra de Deus é vida, e é vida, está viva. Nós devemos nos alimentar de vida. Se nós nos alimentarmos da palavra de Deus que nos traz vida, que ilumina os olhos do nosso coração e a nossa mente, o Senhor Jesus vai conduzir o nosso barco, a nossa vida, e nós vamos vencer. Você crê nisso? Diga graças a Deus. Amém? Versículo 41 fala assim, ó. Eles possuem de grande temor, diziam os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Só Deus tem poder para fazer isso. Amém? Se você está preocupado, muitas vezes você tem medo até de sair na rua. Amém? Temos que seguir as autoridades. Você que tem mais de 60 anos, está no grupo de risco, tem que obedecer. Amém? Mas você que é jovem, você que não tem nenhum problema, amém? Temos que ter os devidos cuidados. Se você tiver que usar máscara, tiver em público, atender público, use. Tiver a higiene também, é bom, álcool gel, lavar bem as mãos, as suas vestes, a roupa. Temos que ter cuidados. Mas o que Deus está falando com a gente? Que nós não devemos nos desesperar. Não podemos deixar o medo, o temor, tomar conta da nossa alma, do nosso coração. Temos que nos alimentar de coisas boas, de fé. Como a palavra fala, que a tempestade cessou. Deus vai dar livramento à tempestade. Nós temos que crer nisso de todo o nosso coração. Diga glória a Deus. Amém?
Como o governador decretou a quarentena, o prefeito também, o decreto, vai até dia 7 de abril. Então vamos orar, que depois dessa quarentena nós podemos fazer culto na igreja, amém? Porque a igreja é a casa de Deus, a casa de oração. O povo que tem aliança com Deus, compromisso com Deus, sente falta, está na igreja, amém? Nós estamos aqui pela fé fazendo uma oração para que você se alimente da palavra de Deus, se alimente das coisas de Deus, amém? Mas vamos orar, porque Deus ele vai abençoar. Estamos fazendo o propósito de oração, se você puder orar, amém? E abrir um jejum em favor, para que Deus ele cesse logo essa praga e venha, a vida venha continuar normal, você vai orar. Quais os horários? No meio-dia, 6 horas da tarde, meia-noite ou 3 horas da manhã. Ah, pastor, eu não posso orar nesses 4 horários. Você vai orar pelo menos um ou mais horários. Pastor, eu posso orar em todos. Usa a sua fé. Quanto mais você ora, mais você usa a sua fé, mais a mão de Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar a vida de todos. A fé move a mão de Deus. Diga graças a Deus. Amém? Quero fazer uma oração agora por você. Eu vou pedir para que Deus ele venha abençoar essa semente, essa palavra que Deus ele colocou no nosso coração. Uma palavra fala da parábola do semeador, a palavra de Deus é a semente e o nosso coração é a terra. Eu vou pedir para Deus para que Deus ele faça crescer essa semente, venha frutificar e a sua vida dê muito fruto para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você puder fechar os olhos agora, feche os seus olhos. Quero fazer uma oração por você. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Damos graças a Ti, porque o Senhor é o nosso ajudador. Como Davi, o salmista, diz, até aqui o Senhor tem sido meu ajudador, pelo poderoso nome do Senhor Jesus, Pai. Que essa palavra que foi semeada em cada coração, Senhor, ela venha frutificar, como aquela semente boa que foi plantada em boa terra e produziu a 100 por 1. Que a paz, a certeza, a fé, a segurança seja semeada em cada coração. E o teu povo seja grandemente abençoado, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu entrego a vida de todos nas tuas mãos, Senhor. Pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a todos. Nós entregamos e determinamos paz, determinamos vitória, determinamos bênção, grande bonança sobre a vida de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode fechar sua Bíblia agora.